Ok, você não sabe, mas essa é a terceira vez que eu tô tentando gravar um vídeo de risco moral e tem cachorros latindo no fundo agora. Antes o celular sempre caiu do lugar onde ele está apoiado. Bem, risco moral é basicamente quando uma pessoa contrata o serviço de outra e a pessoa que foi contratar o serviço sacaneia porque não está sendo observado. Risco moral é o nome que se dá quando você tem alguma chance enorme de ser, vamos dizer assim, surrupiado, ser passado a perna porque você não consegue vigiar o que está sendo entregado. Quais são assim os grandes problemas do risco moral? Vamos supor que você vai contratar um pedreiro para construir uma casa para você, só que você mora, sei lá, em outra cidade e você está confiando que o cara está construindo sua casa, que você pagou ele adiantado, então as chances de você ter a perna passada em você às vezes são enormes. Então é um risco moral gigante que você está em contratar um serviço desse cara. E pior, vamos aumentar o risco moral aí. Você conheceu esse cara na internet, você contratou o serviço dele pela internet, enfim, é um risco moral, tipo assim, absurdo que você tá correndo do cara nem te entregar uma casa no período que ele prometeu e ficar com seu dinheiro para ele, etc. Porque você achou o serviço dele muito barato, você não tá vigiando. Então, risco moral é o nome que se dá a esse tipo de coisa. É, tem lugares que o risco moral ele é desastroso, sejam hospitais, bancos, setores da economia, eles são, tipo assim, desastrosos. Mas o conceito é esse. Você não consegue monitorar tudo o que está acontecendo. Você pode ver isso, por exemplo, um dono do supermercado que paga salário mínimo para todo mundo e de repente, quando ele vai ver, tá rolando altos roubos lá e ele não sabe bem como é, mexer com isso para as pessoas começarem a parar de roubar ele, vamos dizer assim. O que pode ser feito, né? Quando você tem um ambiente criado já que você já confirmou que existe sim o risco moral e você está correndo risco de empreender ali, você está perdendo dinheiro, não está sendo entregue o que você prometeu, combinou, o contrato, etc. Você vai gastar muito processando, etc. Como você resolve isso, né? Tem duas maneiras de resolver o risco moral. Vamos supor o exemplo aqui do supermercado. Você tem um supermercado, você paga o salário mínimo para todo mundo, para o caixa, etc. O que você pode fazer? Você pode começar a pagar direito para as pessoas que elas vão pensar melhor se elas vão sacanear o trabalho, porque se elas sacanearem, elas são demitidas. Quando você normalmente paga muito mal, as pessoas não se importam em ser demitidas, porque qualquer outro emprego paga igual ou melhor que o que você paga. Às vezes o que segura as pessoas a não agirem de má fé é o histórico mesmo. Eu fui para a delegacia, fui demitido por tal coisa, numa justa causa bem escrota. Então isso meio que dá uma freada nas pessoas. Mas é bem tosco, né? Você tem que contar que isso também dá um risco moral. É o julgamento moral da pessoa se ela realmente vai se arriscar isso. Então, qual que é o primeiro, uma das saídas? Pagar bem as pessoas. Ou então criar um sistema meritocrático, vamos dizer assim. Você bateu uma meta tal e etc. Então você vai ter uma promoção tal, e esse aqui é o plano de carreira tal, nananá, e essas idiotices que a maioria das empresas grandes tem. Funciona? Funciona. Por incrível que pareça, funciona essa bosta. As pessoas realmente se encantam nessas promessas de progressão salarial. Então, isso, de uma maneira, funciona assim. Elas passam a tentar entregar, a fazer o trabalho direitinho, por terem promessas melhores de um futuro profissional melhor, por incrível que pareça. A segunda maneira de você conseguir corrigir esse risco moral às vezes perdendo menos, então você pode avaliar se você vai usar um método de criar um plano de carreira, se você vai usar um método de dar salário bom para todo mundo. Você pode também ver essa outra saída que é contratar uma pessoa para monitorar, porque o risco moral ele nasce da falta de monitoramento, né? Você não tem pessoas monitorando, então as pessoas vacilam. Mas no momento que você começa a ter fiscal, às vezes vale mais a pena você pagar um salário de fiscal do que dar um aumento de 20% para todo mundo da sua empresa, dependendo do tamanho da sua empresa. Então é um dos jeitos de corrigir o risco moral. Por exemplo, no caso do supermercado, é muito normal você ver no supermercado todo mundo ganhando mal, mas tem um fiscal lá de turno. Um, dois, três fiscais. É mais jogo para ele ter um fiscal olhando como é que tá o caixa do supermercado, como é que tá os caras lá, se eles estão morcegando, se eles estão trabalhando direitinho, os repositores, os embaladores, etc. Porque você vê todo mundo ganhando bem no supermercado. Tipo assim, mesmo assim, a rotatividade de funcionários do supermercado é absurda, todo mundo sabe disso. E, se não me engano, ainda tem lá aquelas promoçõezinhas bestas de você agora não é mais isso, você é aquilo, agora você é subgerente, alguma idiotice assim. Mas são um jeito de você lidar com esse risco moral, né? Você está sempre de olho. Os efeitos que isso tem na economia são sinistros, né? Por exemplo, a maioria dos bancos que existem hoje, eles são de alguma maneira quase que apadrinhados pelos estados de direito e toda vez que as coisas começam a colapsar,
nos bancos, por eles seguirem algumas ideias keynesianas e coisas assim, eles esperam que o governo salve. Então, eles não veem problema em operar de uma maneira escrota e ceder empréstimo para todo mundo e gerar inflação pra caralho mesmo e criar uma bolha e se vigiar em cima disso, porque eles sabem que o governo vai só imprimir dinheiro, soltar, ou então vai dar um jeito muito louco de salvar eles, entendeu? Então, tipo assim, o que isso gera? Por exemplo, em 2008 rolou uma bolha bolada na América do Norte, totalmente, tipo assim, fundamentada nisso de bancos agirem de uma maneira super irresponsável, porque se você é um banco que opera em livre mercado, a última coisa que você pode ser é irresponsável com o seu cliente, com a sua cartela de clientes, agir de maneira completamente responsável, achando que o governo iria socorrer, e socorreu mesmo, foda-se. Mas se não socorresse, ia ser quase que o apocalipse. Na real, só foi adiado, né? Não socorreu. Porque não tem como você evitar a consequência da realidade. Deus sabe o que vai acontecer nos próximos anos aí. Não sei se você já viu a dívida interna desses países aí de primeiro mundo, mas a coisa está bem feia. A dívida dos Estados Unidos está em 23 trilhões hoje, em 2019. Deus sabe, de dólares, tá ligado? Se você for jogar isso em reais, isso dá quase 70 mil reais. Deus sabe o que vai acontecer, não é mesmo? Por esse vídeo fica aí, risco moral. Você vê, às vezes poderiam dar uma melhorada nisso aí, né? Das pessoas terem a mão na consciência e trabalharem direito, mas não foi o caso. É isso. Vou encerrar esse vídeo e vejo você no próximo vídeo de economia.